Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 46, com toda referência e contexto. Contexto da palavra: Isaac manda Esaú fazer ele um guisado. Versículo 1: Aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. Referência do versículo 7, do versículo 1. Li de Gênesis, capítulo 48, versículo 10. Os olhos, porém, de Israel era carregado de velhice, já não podia ver. Bem, fê-los chegar a ele, beijou e os abraçou. Versículo 2 do capítulo 27 de Gênesis. E ele disse: Eis que já agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Referência do versículo 2, livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não presumo do dia de amanhã, porque não sabe que produzirá o dia da manhã. Referência do versículo 2, livro de São Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é o vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. O versículo 3 do capítulo 27 de Gênesis. E agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. E crescerá e cresceram os meninos, e Esaú foi varão périto na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples e habitando em tenda. Referência do versículo 3. O versículo 4 do capítulo 27 de Gênesis. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Referência do versículo 4, li de Gênesis, capítulo 27, versículo 27. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. O versículo 5 do capítulo 27 de Gênesis. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Versículo 6. Contexto da palavra: Rebeca e Jacó enganam Isaac. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. Versículo 7. Traz minha caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da tua face do Senhor, antes da minha morte. Versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve as minhas vozes,
naquilo que eu te mando. Referência do versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 13. 27, versículo 13. E disse a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e vai trazer-nos. O versículo 9 do capítulo 27 de Gênesis. E vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei dele um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 4. Faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. O versículo 10 do capítulo 27 de Gênesis. E levava a teu pai para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 4. Faz-me um guisado saboroso como eu gosto. Traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. O versículo 11 do capítulo 27 de Gênesis. Então disse Jacó a Rebeca, a sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 25. E Esaú primeiro ruivo e saiu primeiro ruivo, todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. O versículo 12 do capítulo 27 de Gênesis. E porventura me palpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei sobre minha maldição e não benção. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25. E diz: maldito seja Canaã, servo do servo, sejam os seus irmãos. Versículo 13 do capítulo 27 de Gênesis. E disse ele a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz, e vai e traz-me um cabrito. Referência do versículo 13. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 9. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Referência do versículo 13. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós, sobre os nossos filhos. O versículo 14 do capítulo 27 de Gênesis. E foi e tomou e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 4. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe,
antes que morra. O versículo 15 do capítulo 27 de Gênesis. E depois tomou Rebeca vestido de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. Referência do versículo 15, li de Gênesis, capítulo 27, versículo 27. E chegou e beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos, e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Versículo 16 do capítulo 27 de Gênesis. Como as peles do cabrito da cabra cobriu as suas mãos, a lisura do seu pescoço. E com as peles do cabrito da cabra cobriu as suas mãos, a lisura do seu pescoço. Versículo 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Versículo 18. E veio ele, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Versículo 19. Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tem feito como disseste. Levanta-te agora, assenta-te na cama e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Referência do versículo 19, de Gênesis capítulo 27, versículo 4. E fez-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. O versículo 18, versículo 20 do capítulo 27 de Gênesis. Então disse a Isaque, seu filho: Como é isso que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Versículo 21. Disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho. Seis meu filho Esaú mesmo, ou não? Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 12. Porventura, me palpará meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre minha maldição, e não benção. O versículo 22 do capítulo 27 de Gênesis. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que palpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Versículo 23. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Referência do versículo 23, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 16. E com as peles do cabrito das cabras cobriu as suas mãos, a lisura do seu pescoço. O versículo 24 do capítulo 27 de Gênesis. E disse: Eis tu meu filho Esaú mesmo? Ele fez uma pergunta e ele disse: Eu sou. Versículo 25. Então diz: Faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou ele, comeu e trouxe também o vinho e bebeu. Referência do versículo 25, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 4. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que morra. O versículo 26 do capítulo 27 de Gênesis. E disse ele Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija a mim, meu filho. Versículo 27. Chegou-se e beijou,
Então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Referência do versículo 27, livro de Oséias, capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. O versículo 28 do capítulo 27 de Gênesis. Assim, pois, te deu Deus do orvalho do céu e da gordura da terra, e abundância de trigo e de mosto. Referência do versículo 28, livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 18. Contexto da palavra. Faraó ouve a palavra dos irmãos de José. Versículo 18. Tornai a vosso pai e a vossa família, e vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerei a fartura da terra. Referência do versículo 28, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó, Esaú no tocante às coisas futuras. Versículo 29 do capítulo 27 de Gênesis. Sirva-te povos e nações, encurve a ti, e se senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurva a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoares, benditos sejam os que te abençoares. Versículo 30. Contexto da palavra. Esaú traz a seu pai um guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. Versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Versículo 31. Faz também ele um guisado saboroso e trouxe o seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Referência do versículo 31, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 4. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. O versículo 32 do capítulo 27 de Gênesis. E disse Isaac a seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Versículo 33. Então estremeceu Isaac de estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei, e também será bendito. Referência do versículo 33, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 3. Contexto da palavra. Isaac manda Jacó a Padã Arã, versículo 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos.
Referência do versículo 33, livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. O versículo 34, capítulo 27 de Gênesis. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargos brado e disse a seu pai: abençoa a mim também, meu pai. Referência do versículo 34, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. O versículo 36, 35 do capítulo 27 de Gênesis. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Versículo 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou. Eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: não reservaste, pois, para mim uma bênção alguma? O versículo 37. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que tem posto por Senhor sobre ti todos os meus irmãos, ele tem dado por servo, e de trigo e de mosto tem fortalecido. Que te farei, pois agora meu filho? Referência do versículo 37, livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 28. Não tem essa referência, não. O versículo 40 e o versículo 38 do capítulo 27 de Gênesis. E disse Esaú a seu pai: tenho uma só bênção, meu pai, abençoa-me também. E meu pai, e levantou Esaú a sua voz e chorou. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e do orvalho do céu dos altos. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse ele: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e o orvalho do céu dos altos. Versículo 40. Pela tua espada viverá, e o teu irmão servirá. E acontecerá, porém, que quando te libertare, então sacudirá o seu jugo o teu pescoço. Versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquele poço, daquela benção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse a seu coração: chegasse ao dia de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Referência do versículo 41, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4.
Contexto da palavra: José é vendido por seus irmãos. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Versículo 42 do capítulo 27 de Gênesis. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela ouviu e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Referência do versículo 42, livro de Salmo, de número 74, verso 5. Firma-se o meu zetento, fala de Amalás secretamente, dizendo: quem verás? Versículo 43 do capítulo 27 de Gênesis. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, apole-te a Labão, meu irmão, em Harã. Referência do versículo 43, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31. E tomou Tera Abraão seu filho, Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com ele a Ur dos Cadeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. O versículo 44 do capítulo 27 de Gênesis. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Versículo 45. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que ele fizeste. Então virei de Afar e falarei a vir de lá, porque seria desfilhado também de vós, ambos no mesmo dia. Versículo 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como está estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida. Referência do versículo 46, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 3. Contexto da palavra: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomará para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 46, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando-nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.